Muito bom dia. É uma alegria e uma satisfação de mais uma vez poder me dirigir e falar com você para esta devocional. Eu quero ler a palavra do Senhor ao seu coração na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 1, os versículos de número 18 e o 19, que assim registra: A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça, porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Temos aqui um precioso ensinamento que o apóstolo Paulo nos dá, que o Senhor, nosso Deus, ele manifesta, ele revela, ele aplica a sua ira sobre os homens, sobre a humanidade. Mas note que o apóstolo Paulo aqui ele vai nos revelar, em primeiro lugar, uma coisa muito importante, que Deus, note bem, Deus, o Senhor, o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que governa soberanamente sobre tudo e todos, que tem todos os governantes, todos os poderosos, todas aquelas pessoas que têm autoridade na face da terra, e toda a humanidade, todas as nações estão em suas mãos e sob o seu poder, governo, domínio e autoridade. Daí então o apóstolo Paulo, ele continua o seu ensinamento dizendo: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens, quais? Que detêm a verdade pela injustiça. Nós estamos acompanhando nesses últimos dias e tempos, principalmente aqui na nossa nação, mas também em toda parte, em todos os países, está havendo uma certa convulsão dos povos, não é verdade? De outro lado, Deus tem se manifestado por meio da natureza, com cataclismas na natureza, frio intenso demais e ao extremo em algumas partes do planeta, calor demais em outros, chuvas torrenciais, inclusive em locais que outrora eram e são desertos. Chuvas torrenciais, tempestades, vulcões, maremotos, terremotos, tufões, furacões, enfim. Note pestes, doenças, enfermidades. Note que isto é o quê? É a manifestação da ira de Deus. Contra o quê? Contra a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Jogam a verdade na lata do lixo e entronizam a injustiça, a mentira, o orgulho, a altivez. O homem torna-se o centro de todas as coisas, de todos os acontecimentos, e ele se acha o Todo-Poderoso. Não é verdade? Exatamente isso que nós estamos contemplando e vendo nos nossos dias, e voltando para a nossa nação. Tantas coisas estão acontecendo. Mas continua o texto ensinando-nos e dizendo-nos: porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Sabe o que significa isso? Significa que ninguém poderá apresentar-se diante do Senhor naquele último dia, no dia em que Jesus Cristo aparecer nas alturas, assentado no seu trono como juiz soberano sobre tudo e todos, dizer que não o conhecia. Por quê? Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Portanto, todos perante ele serão indesculpáveis, porque ele se dá a conhecer. E o salmista
Davi, no Salmo 19, vai dizer que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Por isso, que é importante que você continue a crer, confessar, a agir e a viver segundo a vontade do Senhor que nos é prescrita na sua palavra, obedecendo-a, vivendo-a, praticando-a, testemunhando-a e dando testemunho do nome e do Senhor Jesus, para que então Ele haja no tempo dele e continue a manifestar a sua justiça, a sua ira sobre os homens impiedosos. Pai, obrigado pela tua palavra e precioso ensinamento que nos leva a descansar em ti, porque tu tens agido, operado conforme lhe apraz, segundo a tua vontade, a tua palavra nos revela, em nome de Jesus. Amém. Que assim você creia, confie e espere no Senhor, de que Ele está agindo, operando e intervindo, hoje e sempre. Amém.